Boa noite aí para você ligado no Facebook. Miguel Boente na área aqui, com meu primo hoje como convidado de honra, Diego Pimenta. Vamos decorrer aqui sobre alguns assuntos. Na verdade, bater mais um papo assim, sem muita pressão, né? Já basta aí a pressão da vida que a gente vem passando, né? Mas a gente vai decorrer alguns temas interessantes que tem a ver com questão de fake news, que tem a ver com questão também de censura na internet, né? Tentativa de censura. Vamos ver como é que o Tieplo encara essa situação, o que ele acha a respeito. A gente vai ficar na próxima hora aí conversando a respeito. E eu dou boa noite especial aí ao meu primo, Tieplo. E aí, Tieplo, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Tieplo Pimenta. Espero poder contribuir hoje aí. Me desculpe alguma coisa aí, porque eu sou novo nessa área aí. essa parte aí, eu sou meio leigo, mas a gente está caminhando e espero poder contribuir com todos. Valeu, Tieplo. Dando boa noite aí para você do Facebook, agradecendo já desde já a sua audiência. Lembrando que hoje a gente está inaugurando aí uma parceria muito especial com o blog Guamaré em Dia. A gente já tinha parceria com a Web Rádio Gamboa, estamos também no canal do Miguel Boente no YouTube e estamos aqui fazendo live teste para o projeto Todos por Um, a qual Dieplo e eu fazemos parte, que vai ser uma grande mídia aí do YouTube que vai ser lançada no final desse mês. E a gente vai decorrer sobre muitos temas importantes nessas lives aí dentro desse projeto. Vamos falar de política, religião, esporte, cotidiano, cultura, assistência, entre outras coisas. Mas, Dieplo, esse primeiro tema aqui que a gente separou, eu vou mandar o link aqui para você que eu fiquei devendo. Tá indo aí, para você ter o seu retorno. Chegou aí? No teu zap? No WhatsApp? Isso, dá uma olhadinha aí. Acabei de mandar. Pode clicar aí que você vai ser direcionado aí para a página de retorno. Certo, chegou aqui, deixa eu... Boa noite aí já para nosso amigo Vaguinho, nosso amigo Walter. Essa galera aí do W é pontual, sempre chega. Boa noite aí para todo mundo. O tema hoje, galera, para vocês que estão chegando hoje aí, é sobre fake news e sobre censura na internet. Se vocês tiverem algum tipo de curiosidade a esse respeito, sobre disseminação de notícias falsas, como é que vocês entendem os casos, e também o que vocês entendem por censura na internet, se quiser colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem aí à vontade, ok? Tudo certo aí, Tieplo? Conseguiu o retorno? Tá sem som. Você ficou sem áudio aí. No caso, eu estou recebendo dois áudios, porque você disse para mim que no Pronto, caso... aí você, é o que eu falei, você pausa lá a página, que nem eu faço, você fica só com o retorno do... você pausa lá a página do Facebook, fica só com o retorno do chat. E dá mais certo para você. Certo. Beleza? Galera, então, só um pouquinho de paciência que a gente ainda está ajustando aqui a live. A gente, graças a Deus, conseguiu começar no horário. Eu só vou ficar dependendo aí da presença da Paula, que a Paula ia também fazer a contra-argumentação dela, só que, infelizmente, ela teve um probleminha de saúde, e a gente vai adiar a participação dela, quem sabe, aí para quinta-feira ou para a semana que vem, tá bom? Então, ela pede desculpa aí a todos, mas não vai dar para participar. Dieplo, a gente vai entrar no primeiro tema. Todo mundo sabe o que é fake news, né? A gente se acostumou com esse termo aí nos últimos anos, mas eu queria que você, com seu entendimento, você pudesse falar para a gente o que você pensa a respeito das fake news, como você acha que elas têm uma origem e qual é o intuito da fake news. Se é só
causar tumulto na cabeça de pessoas que não têm informação? Ou você acha que é uma fonte canalizada realmente para fazer o mal ou bem? Né? O que você acha da questão das fake news? Assim, a questão da fake news hoje, meu ponto de vista, é que se tornou, a internet hoje se tornou nesse quesito, a mesma coisa que ocorria no passado com as televisões, né, onde existe um monopólio das informações e eles vendiam essas informações a seu bel prazer, né, e isso para fazer vários tipos de negócios, seja ele no campo econômico, seja ele no campo político, enfim. Então, o que acontece? Hoje, a internet está servindo basicamente para isso. O bom é que ela ficou democrática. Todo mundo tem acesso. Você pega o seu celular ali, você tem acesso a N informações. Não só uma informação local, não só do seu país, mas a informação do globo. Entendeu? Então, assim, também no meu ponto de vista, eu penso que é uma questão mais do querer saber, querer entender, querer saber se aquilo ali procede. Como ocorreu no passado recente aí, vigorou passou anos e anos, o pessoal falava, de vez em quando voltava esse fake, que era o quê? Vão acabar com o 13º, não sei se vocês lembram disso, vão acabar com o 13º salário mínimo. Gente, não pode, porque é o seguinte, isso está lá, esse tema está lá na Constituição Federal. Para você fazer uma alteração na Constituição Federal, não é assim. Não é chegar lá como se você estivesse num boteco, não. Então, as pessoas também têm que ter um pouco de discernimento. Às vezes vem aquela pancada, peraí, calma, vamos verificar, vamos escutar, mesmo que ela lhe doa no seu ouvido, vamos escutar, vamos tentar entender e vamos pesquisar em outras fontes. Porque hoje você tem condições de você verificar em N fontes, não ficar restrita a apenas uma, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Algumas coisas que eu tive lendo e ouvindo, é que nós não temos o costume de observar o que está escrito nas entrelinhas. É um pouco complicado para algumas pessoas inferir, às vezes, o que está escrito. Uma travadinha aí de Eplo. Está sendo dito aqui. Voltamos? Voltou. Voltamos? Pronto. Às vezes o que está exposto ali na sua frente nem sempre é o todo. Tem sempre aquela parte negra, vamos dizer assim, né, entre aspas, que está oculta ali e as pessoas não percebem. E é essa a questão. Eu penso o seguinte, que hoje o que está havendo, os poderes, eles não podem ter, nenhum dos 3 poderes pode ter um poder maior do que o outro. Eles têm que ser igualitários, de modo que um possa intervir no outro, de modo que eles fiquem observando, para que tenham os seus freios e contrapesos. Não pode apenas ser um ou outro, né? E o que ocorre? O que está havendo hoje, a título do STF, entendeu? Pelo contrário, ela tem que existir mesmo, e as pessoas erroneamente falam algumas coisas a respeito. Mas, assim, estão tentando buscar, por lei, né, cercear uma forma ruim de utilizar a internet, entendeu? O Brasil, ele é um celeiro de criação de leis. Se você for pesquisar aí, a nossa colega Paula, não é isso? Ela está se formando em Direito, é formada agora em Direito, ela sabe muito bem disso. O Brasil é um celeiro de leis. Para qualquer coisa que se quer resolver, não vai para a educação, para o trabalho massificado, né, de modo que as pessoas consigam executar aquilo ali sem que seja por modo de lei. Vai ter que ser feito tal coisa. Lei. Não é assim. Se pensam que criando uma lei, uma PL, vai fazer com que essas situações sumam como passe de mágica, pelo contrário, eu acredito que vai se tornar uma coisa muito pior.
vai se tornar pior porque as pessoas vão ter o seu direito cerceado. E por conta disso, vai começar conflitos. E uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra, e eu não estou vendo uma coisa assim agora, eu estou vendo lá na frente. Então, eu gosto de ter muito cuidado com essas coisas de criar leis para proibir isso ou proibir aquilo. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? Vamos ver se o que é ruim compensa, ou se o que é para o todo, né? Ou se não é tão bom assim, então esquece. Salvo engano, eu estive lendo agora à noite, já tentaram fazer isso no passado, né? Tentar associar isso, essas fake news. Só que, assim, eu penso que seria mais viável um trabalho educativo, né, ensinando as pessoas a buscar informação. Vou fazer um parêntese aqui. Voltando para o tema do cotidiano mundial, Covid-19. O pessoal falando que está morrendo não sei quantas pessoas, que o Brasil está assim, que o Brasil está assado. Tá. As pessoas já pararam para poder observar que existe o portal da transparência do civil, que lá tem a quantidade de mortos nível Brasil e nível Estado. Não, lá não estão todos os estados. Eu observei ontem, não consta o estado do RN, em um item, mas em outros itens já constam. Eu acho que eles estão alimentando ainda, né? Então, assim, informação, a mídia jogou a informação, né, que tinham tantos mil mortos ao dia, não sei o que e tal. Pô, peraí, vamos procurar, porque os cartórios aqui têm que registrar isso daí. Então, vamos ver se o que está sendo divulgado lá, de fé e fato, confere com a informação oficial, não oficiosa, oficial. Então, vamos lá pesquisar. Eu até publiquei isso aí no Facebook. Está lá o gráficozinho. E o gráfico informa que agora, dia 29 de maio, estava equiparado ao início de março. Então, pô, peraí, como é que essas informações, e às vezes você pode encontrar algumas desinformações, então você vai se aprofundando. E se for o caso, gente, pode ter certeza, nessas páginas oficiais do governo, existe 0800, existe e-mails, a gente pode e deve pedir informações, entendeu? A gente pode e deve pedir informações. As mídias de vários canais aí, Rede Globo, Bandeirantes, entre outras, não são detentoras de verdades. Ela te dá informação, ótimo, beleza. Não é que seja verdade ou que seja falsa, mas você pega aquela informação ali e vai pesquisar nos órgãos oficiais. É o que eu penso, mas nem sempre ocorre isso daí. A gente teve um exemplo bem recente agora, com as últimas eleições presidenciais, né? Que, cara, foi uma guerra de fake news grande, demais. Até colegas meus postando coisas que não tinham fundamento. Assim, gente, olha isso aqui, isso é falso, essa imagem aqui, ela foi criada. Não existe isso, não precisa ser um técnico para poder observar isso aqui. Então, é mais assim, ter um pouquinho de cuidado com a informação que recebe, mais cuidado ainda com a informação que vai repassar. Porque se você recebe aquela informação, beleza, mas se você repassa, você é corresponsável por aquilo ali, sendo verdade ou não. Exato. Da minha parte, você foi lá e voltou cá, eu vou tentar acompanhar seu raciocínio nos temas. Começando pela questão das fake news, como você disse, você começou lá falando da questão das TVs, né, e as TVs, elas são mídias corporativas, né, elas pertencem ao governo, queira ou não, a Globo tem concessão, a Rede TV, a Record, o SBT, né, não interessa se elas têm uma linha partidária de esquerda ou de direita, elas devem obediência ao mesmo governo. Exatamente. Partindo daí, né, mesmo a gente sabendo que não está vivendo ainda num estado de ditadura, onde o governo ele determina o que a TV tem que passar, mas a gente vive na pele essa questão do corporativismo, não é de hoje. E, acima disso, né, nos últimos tempos, a gente, como cidadão, acho que você vai concordar comigo, a gente viu na internet uma luz. Por quê?
Porque, vamos supor, a partir do momento que pessoas como você, eu, abre uma câmera para falar uma coisa, abre um blog, abre um canal no YouTube, nós somos, queira ou não, mesmo que nós não sejamos profissionais do jornalismo, mas nós somos mídia independente, né? Nós somos aquela voz que, de repente, está representando o povo de alguma forma, né, que o povo não consegue chegar em algum lugar, e através da gente, com a nossa audiência, a gente consegue fazer chegar. Né? Isso, exatamente, concordo. O que aconteceu nos últimos tempos, né? Essa galera da mídia independente, ela não é mais tão mídia independente assim. Eu não sei como é que surgiu, né, quem foi o primeiro caso, a gente não vai conseguir fazer um registro histórico sobre isso, mas alguém descobriu o caminho das pedras, que é o quê? Eu vou fazer um veículo para bater no governo ou bater em alguém e eu vou ser comprado, né? Você vê que muitas mídias hoje em dia independentes, elas usam essa fonte como algo profissional, né? Você abre um canal, abre um blog, aí você começa a bater em alguém ou falar bem de alguém, né? E você logo recebe uma proposta política de alguma parte e passa a fazer parte de alguma coisa. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que você sabe disso. Alguns apoiadores do Bolsonaro que fizeram campanha para ele, como o Nando Moura, como o Sandro Rocha, né, o Diego Rox, acho que todos esses você conhece, para falar eu só da youtuber. Pronto. Essa galera meio que voltou atrás, né, e não está apoiando o Bolsonaro, e outras mídias, que eu acho que você também conhece, como por exemplo o canal Terça Livre, continuam apoiando, né? E o que vem a seguir? Né? Aí é que é a questão de cair naquilo que você fala. Vamos investigar para saber se é verdade ou não, se procede ou não. O canal Terça Livre, o rapaz lá, acho que é Alan dos Santos, o nome dele, ele é acusado de ser favorecido pelo governo Bolsonaro na TV lá, TV Brasil, onde ele teria um emprego que, se eu não me engano, ele ganha 50 mil reais para ficar na internet, mesmo que esteja contra o presidente, a ideologia dele, mas ele fica, vamos dizer assim, alienando pessoas porque ele ganha dinheiro para isso. Então, algumas pessoas que são contra a ideologia dele dizem que o Alan dos Santos, na verdade, formou o Terça Livre para conseguir chegar nesse estágio, né, de conseguir um emprego bom e continuar alienando pessoas, por mais que ele pense contra a questão do presidente, mas o dele está entrando na conta e ele não está nem aí. Em contrapartida, né, e isso acontece muito em esfera municipal, eu moro aqui em Guamaré, acontece muito, né, quando você é oposição, vamos supor, no caso do Nando Moura, que hoje está contra o Sandro Rocha, aí a galera que está de dentro fala assim, isso aí com certeza quis uma fatia do bolo e não conseguiu, e agora se revoltou contra o governo, né? Quer dizer, não importa a ideologia do cara, o pensamento lógico, o que vem na cabeça é que a questão é puramente financeira. Não conseguiu, então, o Nando Moura, por exemplo, ele morre jurando de pé junto, não sei se você concorda com ele, se você acredita na verdade nele, ele morre jurando de pé junto, que nunca pediu cargo, que inclusive recusou até proposta para sair como deputado, que ele não tem interesse na área política. E outros já dizem que ele é revoltadinho porque não participa do governo. Como é que você vê essa situação aí de blogueiros, de youtubers que fazem canais para, de repente, ajudar a gente que é cidadão comum e, de repente, se mete nesse tipo de coisa? Olha, o pensamento que eu tenho com relação a isso aí é simples, entendeu? Pegando a gente como exemplo, a gente está criando um canal com um propósito, certo? Com uma finalidade. A partir do momento em que se desvia desse propósito, se desvia dessa meta, eu penso que perde o foco. Então, a gente deixaria de ser imparcial. Não importa qual seja o governo, entendeu? Eu acredito que a obrigação nossa é passar a informação. Então, quando você começa a ter uma tendência, seja para um lado ou seja para o outro, então acabou isso daí. Acabou isso. Falando do Nando Moura, eu não sigo ele, eu não gosto de assisti-lo, porque a maneira dele falar, a maneira dele tratar
as pessoas que o seguem, é meu ponto de vista, tá? É muito agressiva. Ele passa, acho que pelo menos uns 15 a 20 minutos, os primeiros, cara, agredindo Deus e o mundo e seu Raimundo, entendeu? Para depois ele adentrar de fé e fato no assunto, e mesmo assim de uma forma grotesca, uma forma agressiva. Não é muito legal para o outro lado, a pessoa que está do outro lado ouvir. Há quem goste dessa narrativa, desse tipo de linha de trabalho, não gosto. Eu sou mais da linha do Diego Rox. O cara pode estar, estourado de raiva, pode estar puto, mas você tem que manter a linha. Você tem uma maneira de externar o seu sentimento, a sua indignação, entendeu? Não precisa você fazer como ele faz. Algumas coisas que ele coloca lá, até você postou alguns vídeos para me dar uma sacada e tudo, tem uma certa coerência, né? Mas ele dá uma certa valorizada. Não, vamos nos limitar àquilo ali, tá certo? O tema é aquele, pronto, vamos até aquela linha. Porque depois que você atravessa aquela linha, você começa a exacerbação. E isso aí é que é o problema de muitos. Tem muitos youtubers que eu já acompanhei, já assisti algumas lives e tudo, alguns vídeos, e é bacana. Eles produzem conteúdo legal, eles conseguem passar a mensagem e, vamos dizer assim, aglutinar uma massa, um público que estão fugindo das TVs, das mídias, né, as grandes mídias, os grupos corporativos, porque entende que é gente da gente, tá entendendo? É gente da gente, fala a mesma língua, então fica mais fácil do que chegar aquele padrãozinho Jornal Nacional. Pode perceber que até um tempo atrás aí, a maioria dos jornais tentavam copiar os modus operandi do Jornal Nacional. E porque era um padrão, era uma linha a ser seguida. Os youtubers hoje, eles têm que entender que nós temos uma responsabilidade para o nosso público. Hoje ficou mais democrático e mais prático e mais fácil de você passar informação, receber informação e externar aquilo que você sente. Há bem pouco tempo atrás, vamos dizer assim, né? Na década de 80, 90, nós tínhamos a nossa ideia, nós tínhamos os nossos pensamentos, mas, eu vou publicar onde? Numa coluna de algum jornal. Fazer uma notinha ali e colocar ali. Cara, você pagava para fazer isso, tinha que pôr uma grana violenta. E no rodapé, assim, escondidinho lá, quem é que ia ver aquilo ali, cara? Ninguém. A internet, hoje, é o meio mais democrático e uma forma mais pulverizada de chegar a todo mundo. Não importa a classe financeira, a etnia religiosa, não importa, chega a todos os cantos do mundo. Então, a partir do momento que as pessoas se propõem a fazer essa narrativa de levar informação para as pessoas, tem que ter a responsabilidade do que está se falando, do que está se colocando ali. É como você colocou, quando você vai, esse rapaz aí do Terça Livre, recebe 50 pila para ficar alienando as pessoas, ficar induzindo as pessoas ao erro ou seguir uma linha de raciocínio, é complicado, cara, é muito difícil. Posso te ajudar no raciocínio? De uma vez que eu vi ele alienando pessoas, não tem muito tempo não, acho que tem uns 40 dias, não chega a 2 meses, 40 dias a 2 meses. Eu estava vendo uma live deles, porque é aquele negócio que você estava falando, né? A questão de você ver os dois lados para você conseguir crescer como pessoa. E ele estava fazendo uma live, onde ele estava recebendo vídeos amadores, pessoas ditas cidadãos comuns, que estavam indo em hospitais em todo o Brasil. Ele recebeu vídeo da Bahia, recebeu vídeo em Florianópolis, no caso Salvador, na capital paulista, capital carioca, em vários lugares, onde supostamente a Globo tinha passado fazendo reportagem falando que os hospitais estavam superlotados
Eu acho que eu lembro os caras daí iam que lá. passou na Rede Globo, na Band News. Eu acho que eu lembro dessa matéria aí. Não do Terça Livre em si, mas assim, na mídia. Pronto. Aí eles colocaram esses vídeos, né? E a live era pautada em cima disso. Só que era totalmente assim voltada para destruir a Rede Globo, né? Onde queriam provar que a Globo estava alienando as pessoas a respeito da lotação dos hospitais, porque na verdade os leitos estavam vazios e a Globo fazendo terrorismo. Aí ficou aquela guerra de mídia. Vem cá, a Globo está falando a verdade, o sistema está colapsando em alguns lugares, ou quem está falando a verdade são esses caras e os hospitais estão vazios, né? Ou quem é que está com a narrativa verdadeira? Porque só existe uma verdade, entendeu? Então ficou aquele fogo cruzado ali. Inclusive, até meu pai postou para mim pelo Zap um vídeo desse daí. Eu assisti tudo, aí a gente ficou batendo um papo e ele desceu a lenha. Aí eu falei assim, ó, só está esquecendo de um detalhe. E ele é petista, ele gosta bastante. Aí o que acontece? O senhor está esquecendo de uma situação aí. A Rede Globo mostra uma situação, os hospitais, as recepções cheias, né? E assim mesmo existe hoje uma lei, tá? Em que é proibido adentrar a emissora, adentrar a recepção, né? Ou até mesmo além da recepção e mostrar imagens, né? Publicar imagens. Tem que ser, você pode observar que as imagens, as chamadas são feitas da porta para fora e não da porta para dentro. Só é feito isso daí quando é permitido. Então, o que ocorre? Um momento a Globo mostrou tudo cheio, em outro momento essas pessoas mostraram tudo vazio. Foram situações distintas, momentos distintos, entendeu? Perceba, existe um estudo, e nós estamos discutindo isso lá no hospital, em que vai haver um momento que vai explodir de pessoas doentes de outras patologias, não só o coronavírus. Porque, assim, a pediatria lá, cara, claro, é o dia inteiro. Se tiver 10 atendimentos, porra, caraca, atendeu gente a pampa. Mas antigamente era 100, era 150, 200 atendimentos dia. Hoje em dia você tem 10, 15 atendimentos. Tá entendendo? Mas não é outra coisa. É apenas o medo, tá? E, logicamente, tem que haver isolamento, porque quando você está na recepção de um hospital, de uma clínica, você está numa aglomeração de pelo menos 30 pessoas diferentes, de locais diferentes, com patologias diferentes. Então, você está suscetível a ir com uma patologia e sair com outra, pô. Então, é por isso que eu estou falando, foram imagens executadas em momentos distintos. E isso não é apenas naquele hospital ou naquele outro, é geral. As pessoas que têm problema cardíaco, muitos estão passando mal em casa e só vai, cara, para uma UPA nas últimas, e às vezes não dá tempo. E quando chega na UPA, cara, é tarde demais. Não é por outro motivo, não. É o isolamento e o medo de ir para um hospital e pegar o coronavírus. Tá entendendo? É isso. Então, são duas situações distintas. Aí, é claro, a Globo queria transmitir uma informação e o pessoal do Terça Livre queria transmitir outra informação. Mas ninguém parou para raciocinar que foram feitas em tempos distintos, por razões distintas. As pessoas não param, às vezes, para poder pensar nisso. E aí é onde tem a questão da responsabilidade de quem está fazendo isso aqui. Pô, vamos passar a informação bacana, porque, cara, você provocando pânico nas pessoas é ruim. É ruim porque, assim, eu tenho colegas que estão afastados hoje, até a gente estava conversando antes de entrar no ar, por pânico, cara. Pânico, sabe o que é isso? A pessoa são pessoas adultas, formadas, maduras, e que, poxa, a cabeça não aguentou, tiveram que ser afastados. E pensa assim, tá dentro do meio.
está dentro do meio. E, poxa, não aguentou a pressão. Imagine as pessoas que não têm informação, ou quando tem, é uma desinformação. Chega uma pessoa, dá uma informação X, outra a emissora dá informação Y, e nunca há um consenso. E me desculpe, acho que eu estou até avançando um pouco, as nossas autoridades que deveriam sentar e tentar ter um alinhamento, porque independente do seu posicionamento político ou das suas aspirações políticas para o futuro, tem algo mais imediato e tem algo mais precioso. É a nossa população, são os nossos eleitores, tá certo? São as vidas desses eleitores. E o que eu vejo, independente do Estado, eu vou até enaltecer aqui, com exceção de Minas, que está sendo um referencial para vários estados, poxa, os outros, cara, me perdoe quem tiver uma opinião diferente, mas infelizmente está deixando a desejar bastante. Me permita só um parênteses aqui, chega, meu Deus, o nome dele é bem facinho, é igual o meu, sabe? Como é que é? Wagneriano? Félix, ele perguntou aqui quantas pessoas tinham morrido, quantas mortes tinham por dia no Brasil antes do coronavírus. Olha, Wagnerando, existem relatos, né, eu não consegui chegar até lá, na OMS, por exemplo, né, que é na ordem da casa de 1 milhão de pessoas no mundo que morrem pela gripe simples, a gripe comum, tá certo? Lá na unidade que eu trabalho, eu pego alguns prontuários em que existem pessoas, né, que vão a óbito em decorrência de gripe comum. Já, claro, são pessoas idosas que têm alguma comorbidade, é um conjunto de coisas, né? Mas perceba que no nosso país existe sazonalidades. A gente está chegando agora no período frio, né, e que vai ter uma alta incidência, normalmente ocorre isso, de gripes, né, H1N1 e dengue. Então, as unidades básicas de saúde, os hospitais municipais e estaduais, até os particulares também, né, eles acabam tendo uma demanda elevada nesse período do ano, com dengue, H1N1, chikungunya, justamente por conta dessa época mais fria. Então, existe essa sazonalidade e, por conta disso, ocorre esse período, às vezes, um pouco maior, dentro do ano, de mortes. E, assim, eu não vou saber lhe precisar agora quantas pessoas haviam morrido antes do coronavírus. Eu estava olhando essa informação ontem, no caso hoje, né? Eram as 2h da manhã, eu já estava com bastante sono. Mas é uma boa pergunta. Mas a gente pode ir lá no portal da transparência, na parte de óbitos, que a gente consegue essa informação lá, sim. Tenho certeza que a gente consegue. Se não tiver disponível lá, a gente pode mandar um e-mail ou ligar para o 0800 e conseguir essa informação. Eu acho que não deve ser tão difícil assim, não. Desculpa aí, um parênteses muito grande, né? Não, a gente está aqui para resenhar mesmo, o pessoal está gostando. Desculpa aí não ter visto as mensagens de vocês, é que a minha página não estava atualizando. Agora que eu dei a F5, que eu estou vendo que está cheio de comentários aqui. Boa noite aí a Walter, Wagneriano, Glebe. A Glebe fez o fake news, só toma proporção porque os que visualizam têm preguiça de buscar, que já falou, né? Buscar a fonte, e por causa disso compartilha falsa. É aquele negócio, né, de você, às vezes você está no Facebook, né, e você vê aquela notícia descendo, né, por exemplo, que nem um dia desse, né, que eu cometi essa gafe, mas eu consegui correr atrás rápido. Gaviões da Fiel, né, Gaviões da Fiel, a Polícia Federal bate lá e 2 toneladas de maconha. Aí mais de uma carreta, né, ali e tal, os policiais. Realmente o fato ocorreu, mas foi em 2014, entendeu? Então não é assim, que não é nenhuma fake news, é uma notícia antiga, mas que por não ser de agora, se torna uma fake, né? E fizeram aquilo ali com um intuito político, né? Porque como foi a questão da Gaviões, que teve o nome vinculado aí à questão dos protestos, né?
que teve uma atividade mais forte aí. Depois a gente até pode tocar um pouquinho nessa questão de domingo, mas eu tenho certeza que foi um ato meio político ali de disseminar essa questão dessa notícia, né? Talvez para descaracterizar a questão porque você sabe que hoje também, Tebla, até em cima dessa questão da fake news e da censura, hoje em dia não, sempre existiu, desde do início da rede social, mas hoje em dia eu acho que está mais forte, independente do lado político, a questão do assassinato de reputação, né? Onde o sujeito não gosta do Miguel ou não gosta do Diego, então ele fala que Miguel é comunista, que é fascista, que é estuprador, entendeu? Que ele conhece o passado de Miguel, não sabe nem quem é, mas o cara faz um dossiê contra você ali que para você se livrar, entendeu? Para você se livrar, aí você já está com a imagem suja diante da sociedade, você não consegue mais dar um conselho a ninguém, você não consegue mais ter influência com ninguém, porque arruina a sua reputação. Então, hoje, a questão da fake news e da censura, que tem o lado pró e o contra, teria esse lado bom, né, de acabar com essa mania de reputação assassinada por outros. Né? O que você pensa? A intenção, vamos dizer assim, a intenção, né? Vamos acreditar que se isso seja dessa forma, né? A intenção da PL 2630 seria essa, né? Mas a gente sabe que na real não é. Não é, infelizmente não é. E como você falou, é o assassinato daquela pessoa na internet. Eu vou mais além, não ocorre só esse assassinato, não ocorre só na rede, ocorre também no seu ambiente social. Tá entendendo? As pessoas acabam afastando-se de você sem nem saber se aquilo ali procede, tá certo? Uma coisa que um cara que eu vinha acompanhando há um tempo, mais por conta do canal do Diego Rox, o Ignorante, né? Eu achava bacana ele e tal, e assim, ele acabou perdendo o canal, o cara teve um problema sério disso, ele perdeu o trabalho dele por conta de pessoas que vivem exclusivamente para destruir outras. Isso é muito perigoso. E aquele cara tem uma história de vida, ele tem uma história de vida bonita, aquele cara. Ele tem uma história de superação. Tem. Existe uma situação também com relação a essa questão de fake news que é muito perigoso. Recentemente, salvo engano, agora acho que foi 2017, foi 2018, uma vizinha de rua, né, intrigada com a outra vizinha, foi inventar uma mentira lá, entendeu? Resultado, houve um linchamento com essa outra senhora, por ter sido atribuído a ela que ela sequestrava crianças para fazer magia negra, sendo esta, a acusada, mãe de 2 crianças, inclusive uma não tinha 1 ano de idade. Conclusão, deixou 2 crianças. Acabou morrendo. Então, assim, as pessoas precisam ter ciência e consciência do tamanho da responsabilidade que tem nas mãos quando está fazendo isso aqui. É sério, as pessoas acham que é simplesmente pegar o WhatsApp e passar uma mensagenzinha. Quando é num grupo, entre amigos ali, que cada um conhece os pormenores um do outro, sabe da intimidade um do outro, sabe até onde cada um pode ir, beleza, é uma coisa fechada entre aquele grupo. Mas quando você passa a fazer aquilo ali de uma forma externa, aí é complicado, aí é perigoso. Essa parte aí é que eu penso que de fé e fato deveria haver como vamos dizer assim, uma ferramenta dentro do CPP, dentro do CP, que pudesse né, responsabilizar essas pessoas que fizessem isso, e chegassem a esse ponto, ser responsabilizadas. Tá entendendo? Porque é muito fácil uma pessoa do outro lado da câmera ficar aqui pelo teclado e fazer um monte de coisa e não ter responsabilidade nenhuma. Tá certo? Qual é a responsabilidade hoje? Vários canais, várias plataformas já introduziram ferramentas que acabam bloqueando discurso de ódio, pornografias.
palavras de baixo calão, como se diz, né, para poder bloquear. Recentemente, acho que todos têm conhecimento disso, o dono do Facebook, ele teve que prestar esclarecimentos porque chegou ao ponto das pessoas terem suas contas bloqueadas, terem suas contas extintas, postagem derrubadas, porque havia um entendimento que estava sendo posto lá de serem de direita ou ser de esquerda, então estava havendo uma situação nesse cerne, entendeu? E ele teve que prestar esclarecimentos. Lembra-se disso? O YouTube mesmo... E continua, né? O YouTube mesmo está entrando nessa mesma linha, tá certo? Após a eleição agora para governador, tá certo? Eu não votei na nossa governadora, tá joia? E, assim, eu votei em Bolsonaro, não gosto do PT, todo mundo sabe disso, mas eu fiz um vídeo onde eu apontava as falhas do nosso Estado, né, e pedia para que a governadora atentasse, tivesse um olhar com mais carinho para isso daí, para poder alavancar o nosso Estado. Para mim, não importa quem está lá no poder. O que importa é que ela fazendo algumas dessas coisas, como, por exemplo, ter um olhar um pouco mais carinhoso e um pouco mais criterioso, né, com o nosso turismo. Poxa, nós temos um estado com uma orla belíssima, cara, e é pouco explorada, é pouco trabalhada, é mal trabalhada, tá certo? Nós temos um estado que pode ter várias indústrias, ter um polo industrial aqui e alavancar o estado com vários empregos. E, infelizmente, não é feito isso. Então, foi esses apontamentos que eu coloquei lá. O que foi que aconteceu? O YouTube derrubou. Eu mudei o título, derrubou. Entendeu? Eu passei, acho que uns 3 meses, botei de novo com outro título, derrubou. Poxa, eu não tô degrinindo a imagem da governadora, não estou degrinindo a imagem do Estado. Estou tentando, de uma forma que eu sei que eu não vou conseguir chegar até ela e falar com ela. A maneira que eu tentei chegar até ela foi pela mídia, para tentar contribuir com o nosso Estado. Mas eu fui cerceado, a minha vontade, ela não pôde prosseguir. Então, assim é ruim por esse lado, né? E você vai ter que procurar uma outra ferramenta ou uma outra maneira de expor seu pensamento que não seja barrado. Mas hoje já existe em várias plataformas uma maneira de bloquear isso daí, esses fake news. E, salvo engano, também agora até contas falsas também, né? A pessoa cria um perfil falso, que é diferente. Você tem um perfil onde você alimenta, onde você trabalha e tudo, e tem um outro perfil que você percebe que ele tem movimentação estranha. Então, os programadores criam algoritmos para poder verificar isso daí e consegue, entendeu? É a forma de eu pensar com relação a isso daí. Consegue em parte, sabe? Porque isso, você chega no Twitter, por exemplo, e aí eu vou falar da parte que eu conheço, porque eu vejo muito Twitter. Eu evito twittar, porque assim, hoje em dia o Twitter, perdoe até a expressão, quem foi Bolsonaro e tudo, mas virou curral de bolsomínio. Não é tipo você que raciocina, não. É gente que gosta de brigar, entendeu? Então, assim, você junta isso aí com a questão das fakes. Não sei o que você acha da questão do gabinete da fake news, que está sendo investigado aí, CPI e tudo, mas o que acontece é o seguinte, no Facebook, aliás, principalmente no Twitter, eles estão migrando para o Facebook, estão tentando, digamos assim, invadir o Facebook com o mesmo sucesso que eles já invadiram o Twitter. Quando você vê uma hashtag lá, Bolsonaro, mito, não sei o que lá, em primeiro lugar, direto, aquilo ali é desperdício de dinheiro público, porque já foi provado por A mais B, que tem muito fake, porque é o seguinte, Diego, você vai concordar comigo, vamos supor, tem uma pessoa no Rio, aí tem outra pessoa em São Paulo, perfis, né? Aí tem outra em Minas, tem outra no Rio Grande do Sul, isso registrado, né? Perfis de março para cá, onde geralmente não tem nome de alguém, tem nome de guerra, tipo Bolsonaro 17 ou Patriota Brasil, vamos dizer assim. Aí não tem uma foto de perfil, tem uma bandeira ou do presidente ou
e também da esquerda, que também não tem só da direita, mas tem mais da direita de um tempo para cá, até pela popularidade do Bolsonaro, que ele adquiriu, né, tem mais da direita. Aí você pega esses perfis, você percebe claramente que são postagens programadas, onde um robô ele alimenta 1.000 a 10.000, né, porque se você for no YouTube, você aprende até a fazer esse tipo de mecanismo, porque tem pessoas que trabalham vendendo isso, não sei se você já ouviu falar, tem inclusive artistas que compram isso, eles compram seguidores para YouTube, né, porque tem alguns canais de YouTube, pronto, tem alguns canais de YouTube que você chega, até no Mercado Livre tem, você chega e fala assim, eu quero 50 mil seguidores, aí o cara vai botar um preço, ele vai botar um mecanismo que vai botar 50 mil robôs na sua página do YouTube, você não tem 50 mil pessoas, e é fácil de descobrir por quê. Você tem 50 mil pessoas, mas quase que você não tem curtida no vídeo, porque o contrato é só para botar os inscritos, e você não tem comentários. Isso. E assim, ao longo do período, percebe-se que não tem movimentação. Atividade. Exatamente, você percebe que é falso. No caso dos robôs do Twitter, eles são um pouco mais sofisticados, é o que eu estava falando. É um perfil em São Paulo, outro em Minas, outro no Rio Grande do Sul, que na mesma hora eles lançam, não é uma tag, mas eles lançam um texto, tipo assim, Bolsonaro tem razão, cloroquina já. Aí você olha no mesmo, porque se fosse uma questão de retweet, né, que é tipo eu pegar o seu texto e passar adiante, tem um fundamento, eu parti de você, né, mas a partir de que você pega perfis que nunca se viram, que não tem ligação, que não são amigos, e você tem o mesmo texto, é no mínimo passível de desconfiança. Né? Porque assim, não tem a mesma linha, né? Aí você percebe que... Não tem um lastro, entendeu? Você vê que são tipo organizações com escritórios em vários locais que tem uma hora pré-programada, vamos soltar tal hora, entendeu? Para subir uma hashtag, para subir uma publicação a favor do Bolsonaro, contra quem quer que seja. Às vezes acontece com artista também. Vamos supor, o cara quer fazer uma live, o cara vai promover uma live, né? O cara sobe lá a hashtag dele, gasta lá seus 10 mil reais, 20 mil reais, na medida que ele possa gastar, porque é caro um serviço desse. Teve uma investigação aí que dizem, né, que são gastos com isso cerca de 40 mil reais por dia, com dinheiro público, por dia. Por isso que estão caindo na investigação da CPI. Aí você imagina aí, são 7 dias na semana, 5, 6, 7, 280 mil, né? Dá mais de 1 milhão por mês, só para você ficar brincando lá de tuitar. Né? É um dinheiro extremamente fácil, que poderia estar sendo aplicado em outras áreas do Brasil, principalmente na saúde, que está deficitária em vários cantos, como você já colocou, entendeu? E estão lá brincando de fake news, né? E assim, o ponto que eu chego é porque a maioria das pessoas da questão do governo fala assim, tá tudo bem, não está acontecendo nada, mas como é que está tudo bem? Se está tudo bem, porque essa necessidade de ficar numa rede social, ou então com uma narrativa toda hora precisando, né, que não, está tudo bem, está tudo ótimo, o mito é isso, o mito é aquilo, eu acho que não precisa, entendeu? E a questão do fake news, para mim, se você quiser, você pode até pesquisar depois, quem está nos vendo também, que é dessa forma que funciona. Tem muitas empresas que realmente vendem robô para alavancar a audiência de vários, principalmente artistas. Os políticos eles estão começando a usar isso de um tempo para cá, mas com os artistas, e principalmente esses youtubers novos aí, esses influencers, como o Felipe Neto, essa galera aí, todo mundo começou assim. Hoje eles têm um público de verdade, mas a maioria deles começou assim, comprando seguidor. Twitter eu tenho conta, entendeu? Recebo vários tweets e tudo, observo. Agora, como você falou, às vezes o pessoal sobe uma hashtag, né? E o que acontece? Eu, por exemplo, quando eu recebo alguma coisa assim, eu concordo com alguma coisa que está naquela informação, mas não concordo com a forma como está sendo exposta. Então, o que eu faço? Eu extraio a informação que eu quero, né, e coloco a minha imagem ali, a minha personalidade ali, a maneira que eu penso no tocante àquele assunto e publico, né? Porque, assim, se você for apenas replicar, como muita gente faz, né, recebe aquela informação e replica aquilo ali,
você recebeu e passou. Joia, beleza. Então você está dizendo para as pessoas do seu círculo que você pensa daquela forma. Concorda entendeu? com aquilo. Exatamente. Então, algumas coisas eu não concordo. Então, o que eu faço? Eu tiro a informação que eu acredito ser mais correta ou que vai de encontro ao meu pensamento e coloco a minha imagem ali, a minha maneira que eu penso no tocante àquele assunto e passo adiante, entendeu? E, normalmente, assim, nos bastidores, eu pergunto para o pessoal, cara, isso daí, vocês concordam? Eu estou pensando assim, mas está correto isso daí? Será que não teria uma outra forma da gente visualizar isso daí? Será que não... Enfim, procuro saber também, procuro informações de outras pessoas, que cada um tem um olhar, pelo menos é o que se deveria, né? Tem um olhar diferente no mesmo assunto. Eu procuro fazer assim. Tem vários youtubers, pessoal do Insta, eu vi essa questão que você colocou aí dos robôs no Insta. Né? Um vídeo no YouTube ensinando para fazer isso no Insta. Só que o que acontece? Essa pessoa, ela comprou 10 mil e tantos seguidores. Ah, beleza. A mulher tinha 200 e pouco, daqui a pouco ela amanheceu com a galera. Só que ao longo do tempo, ela acreditou que aquilo ali fosse trazer views, fosse trazer algum benefício para ela. Ao contrário, ela teve um prejuízo financeiro, porque ela pagou aquilo ali, e ela percebeu que ao longo dos 30 dias seguintes não surtiu o efeito que ela esperava. Então, o que foi que ela fez? Ela retirou aquilo ali, tá joia? E começou a trabalhar o nome dela. Num lastro de tempo um pouco maior, ela teve o resultado. E gastando menos do que o que ela empregou para colocar aqueles seguidores falsos. Ela depois fez um vídeo, né, justamente tratando sobre isso daí. Pô, achei bacana. E qual é a mensagem que ela está passando nisso daí? Não vale a pena. Não vale a pena. Produza. Tenha o trabalho de produzir. Que fatalmente as pessoas que vão estar com você ali vão estar a qualquer tempo, a qualquer hora. Porque elas acreditam e confiam no seu trabalho. Não é o que você colocou ali falso. Ela tem tantos mil seguidores. E, na realidade, não, como você disse, não tem fluxo, não tem conteúdo daquelas pessoas. Então, aquilo ali é falso. A pessoa percebe que aquilo ali é falso. Então, pô, vou seguir uma pessoa dessa? De forma alguma. Isso acaba saindo. Os poucos que tem acabam indo embora. É verdade. Agora, Tiago, a gente vai entrar aqui no último assunto, antes das considerações finais, só para falar, assim, passar um pouco por cima, que a gente vai fazer uma outra live sobre isso. Que você achou, o que você deve ter tido acesso aí ao jornalismo no final de semana, que você achou aí dessas manifestações, a forma como começou, a forma como terminou, quem você acha que está certo, que está errado. Eu tenho uns pontos de vista aqui que eu acabei vendo umas lives também diferentes, onde as pessoas divergiram, né, no sentido de quem está certo e quem está errado, mas eu queria saber da sua opinião, e depois eu coloco a minha baseada no que eu assisti. Miguel, assim, o que acontece? Cara, esse negócio de televisão está um pouco desligado. Ultimamente eu estou assistindo mais também YouTube, Netflix, do que essas coisas, e assim, estou papirando bastante. Então, assim, as poucas coisas que eu vi foi devido relatos das pessoas conversando, eu bateu aquela curiosidade, YouTube, comecei a olhar alguns vídeos, né, escutar algumas pessoas, ler alguns artigos, e o que eu pude perceber no apanhado geral, o que acontece? Existe um trabalho que está sendo forte, está sendo feito de uma maneira muito massificada para minar o governo. E não importa a quem vai ser utilizado ou a quem vai atingir e de que forma vai atingir. O que interessa é o objetivo. Tá? Conclusão disso, a gente já conhece aí de décadas passadas, de governos passados, que no final só quem se quebra, se lasca, me perdoe o termo, tá certo? É a população. Tá joia? Então, assim, é notório que você pega os grupos, tem algumas imagens aéreas que você percebe, é nítido, os propósitos. É nítido, não precisa você ser de partido A ou partido B, é notório,
É notório mesmo. Como é que você vai participar de um movimento, tá certo? Onde coloca lá o slogan democracia, tá certo? E a sua finalidade é única, é partir para o pau, meu amigo. Poxa, que é isso? Por que eu vou agredir uma mulher, porque está com a bandeira vestida, com a camisa com a bandeira do Brasil? Pô, é o meu país, cara. Por que eu vou bater numa mulher, tá joia? Porque está com a bandeira. Por que eu vou sair bicando, como teve lá? Eu fiquei, caramba, um senhor, aí depois ele mostrou o cotovelo, o joelho. Poxa, se você quer tá participando de um grupo e quer externar o seu pensamento, o pensamento daquele grupo, que é, logicamente, ainda bem que existe isso, é divergente do outro grupo, ótimo, então vá e faça a sua manifestação pacífica e ordeira, como determina a Constituição. Não chegar lá e ficar provocando um ou outro para poder provocar uma situação e sair todo mundo no pau. Eu tenho um exemplo que ocorreu aqui em Natal, no período das eleições, tá? Ali no Shopping Midway. Tá? O que ele pega um cruzamento das principais avenidas. Então, a maioria das manifestações, ou todas elas, ocorrem ali. O ponto focal, o point é ali. Então, o que acontecia? Estava havendo um movimento pró-Bolsonaro e tinha algumas pessoas, né, vestidas a caráter e tal, e queriam fazer baderna, e queriam fazer o quê? Invadir o shopping. Pô, eu segurança, com medo, e ficou aquele cinturão de segurança por dentro da portaria do shopping, para tentar, de uma certa maneira, não sei como, coibir aquela invasão. Pensa aí, pelo menos umas 3 mil pessoas para invadir um shopping. Tu acha que 4 ou 5 segurança dá conta? Nunca. Mas quem é que estava tentando fazer isso? Um punhado de 6, 7 pessoas. Que foi que a população fez? Cercou esse grupo, me perdoe, pessoal, de novo o termo, baixou o reio, segurou eles e chamou a polícia. Acabou o problema. Acabou o problema. Quer dizer, são pessoas que estão no meio para provocar a situação. Isso ocorre, questão de... Está em qualquer lugar, na verdade. Em qualquer canto ocorre isso. Mas o que eu achei bacana aqui foi que a população, de uma forma independente, foi lá e controlou a situação sem haver uma exacerbação de força e chamou a autoridade policial e está aqui, ó, tome conta, aconteceu isso, está aqui as filmagens. Se quiser... Bom, e teve gente que foi para a delegacia, porque aquela galera foi. Acabou o problema. Então, assim, esse pessoal, pelo que eu percebi ali, foi às ruas, com um único propósito. Causar baderna. E se você vê as fotos que foram publicadas, inclusive pela própria Globo, que é contra o governo, as fotos estão lá, são as pessoas que estão vestidas de preto, estão carregando bandeiras negras, bandeiras vermelhas, né? Não, de longe de mim havia uma discriminação, está apenas relatando as imagens que foram publicadas, tacando pedra, tacando as coisas nos policiais. Pela própria Globo, e os sites, eu não vi o outro lado fazendo isso daí. Até porque tinha mulheres, crianças. O que eu não concordo, aí eu acho que você vai concordar comigo também, é numa época dessa, se fazer uma movimentação pessoal, tá joia? Onde você tem aproximadamente em 2 metros quadrados, você tem ao menos 4 a 5 pessoas. Uma situação em que o país está vivendo hoje, no meu ponto de vista, me perdoem aí a quem estiver assistindo, se por acaso discordar. Eu não achei correto, eu não achei legal isso daí. Tá? Houve algumas carreatas das pessoas fazerem isso nos seus carros. Meu pai até criticou, é muito bonitinho fazer passeata no carro, mas o momento é diferente de antigamente, a coisa de há uns 5 meses atrás, 4, 5 meses atrás, que você tinha livre acesso para você poder andar sem ter o risco de ficar doente, né? Então, assim, o que eu vi, pelo menos as poucas imagens que vi, vídeos que vi, relatos que escutei, foi isso daí. Muita gente
inclusive do outro lado também, né, que são contra o governo, criticando. Então, assim como eu critico em algumas coisas do governo, que eu não concordo, tá? Eu achei bacana, porque teve outras pessoas do outro lado também que discordaram. Lá no trabalho, segunda-feira também foi esse tema, o pessoal falando, eu só ouvindo. E pessoas ligadas ao PT, e todo mundo sabe que é PT, e a PT mesmo faz questão de dizer com orgulho, sou petista, tá? E que não concordou com o que aconteceu. Pô, eu achei bacana. Não externei nada, eu fiquei apenas ouvindo, tá? Assim, é o que eu penso diante do que aconteceu. Claro, tem também o outro lado da moeda, mas, assim, eu acho que, no geral, não deveria ter ocorrido da forma como ocorreu. Dava para ter um movimento pacífico, ordeiro, de ambos os lados, sem que precisasse chegar àquelas cenas ali, cara. Bom, agora eu vou te dar a visão que eu tive, né, baseado em duas opiniões, né, que eu tive. Galera, não se preocupe, não, estou meio gripado aí, mas não é coronavírus, não. Então, assim, eu vi em duas frentes, uma meio que defendendo a Gaviões e outra baixando o Reio, né? Mas a que baixou o Reio, né, digamos assim, também não é porque é do outro lado. Não sei se você conhece o pessoal do MBL. Eles tentaram ficar ali naquele caminho neutro, né? Eles nem foram para nem para ver. Mas eles discordaram da ação da torcida corintiana, né? Digamos assim, ou de parte delas. Mas aí vamos começar pela parte que defendeu. Né? Quem defendeu? Eu estava vendo uma live no UOL, com Juca Kfouri, Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro e o Tirone, né, que é a galera ali da ESPN. O Juca não está mais lá, já foi demitido, mas todo mundo sabe que o Juca Kfouri, assim como o José Trajano também, né, são aqueles esquerdistas ferrenhos, né? E o Juca, além de ser esquerdista, é corintiano. Né? Então, a narrativa dele, né, eu não consigo, desculpa, se ele estivesse aqui, eu diria o mesmo na cara dele. Eu não consigo dissociar a narrativa dele de uma coisa de paixão. Não só pela esquerda, mas pelo time dele. Entendeu? Porque ele falou isso, o seguinte, né? Tem que saber separar. A narrativa dele foi o seguinte. Não, porque nós, ele fala nós que ele julga os 70%, né, que hoje são contra Bolsonaro. 70%. Nós que somos 70%, nós temos que ir para a rua, porque eles, 30%, são a minoria, mas como eles são irresponsáveis, porque a maioria deles, por conta do presidente que manda ir para a rua e eles vão, então eles ficam no meio da rua e dá a impressão para nós, que somos maioria, que eles estão vencendo uma batalha. Então a gente, mesmo sabendo dos riscos, fomos de encontro ao confronto, né, e à manifestação, para que as pessoas que são de esquerda, ou que, por exemplo, eu, né, que votei e não estou mais apoiando, para que enxergasse que a narrativa bolsonarista não estava tão por cima assim, que tinha gente do contra também, né, que tinha coragem de ir para a rua, mesmo em consideração de pandemia. Aí ele disse, né, e disse como tinha como provar, mas não mostrou a prova, e eu estou catando essa prova, não achei ainda, mas se achar, eu faço questão de divulgar, ele dizendo que essa confusão que você também narrou aí, né, da mulher, né, com a bandeira, que na verdade foi a mulher que provocou os caras, indo lá, se dizendo filha de general, xingando os caras de tudo que é nome, com um taco de beisebol na mão, tirando onda, até que o policial chegou. Segundo ele, a PM de São Paulo é bolsonarista, tratou a mulher com todo zelo, e os outros caras como se fossem todos marginais. Essa é a narrativa dele, eu não estou colocando uma vírgula minha, eu estou só colocando o que eu escutei. Não, você fica falando, eu fico imaginando a cena. E que esses policiais trataram os caras como marginais, e os caras se emputeceram com essa polícia e com essa mulher, e daí para frente foi quebra total, mas que ele apoiava a situação das torcidas. Aí aproveitou para emendar um monte de coisa, também falou que
aproveitou para falar da questão do MST, que o MST estava fazendo um bom trabalho, que eu não sei, eu vou até pesquisar, porque é bom a gente ficar sabendo, que vai que é uma fake news dele, né? Ele dizendo que o MST estava fazendo um ótimo trabalho de solidariedade, assim como algumas torcidas organizadas, de estar levando alimentos a comunidades carentes. Se for verdade, eu bato palma, entendeu? Agora, se for fake news, aí ele vai pagar mais um mico, né? Porque, assim como ele é esquerdista, ferrenho, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha. Tanto a gente não tolera fanatismo da direita quanto da esquerda. A gente tolera discursos lógicos. É aquele discurso seu, que é o discurso meu, que não, eu acertei aqui, mas errei ali, mas acertei aqui. Né? Não tem só um lado ou só o outro. Ele narrou só o lado da esquerda, né? No conceito dele. Aí o Mauro César, que também é esquerda, só que é flamenguista, mas também é esquerda, né? Concordou com a fala dele, inclusive disse que as torcidas organizadas têm que ser respeitadas, porque o princípio da torcida base organizada é ser politizada, que as torcidas organizadas nasceram no Brasil para serem politizadas, que elas participaram de vários movimentos, inclusive da democracia corintiana, né, do Sócrates. Só que aquela democracia, né, que eu não peguei porque eu tinha 6 anos de idade, mas eu ouvi falar, é muito diferente dessa. Né? Eu acho que naquela democracia corintiana que teve aquele movimento lá, não tinha porrada, não tinha gente desrespeitando ninguém, não tinha gente jogando pedra em seu ninguém, batendo. Né? Eu acho que quando a democracia parte para o lado da porrada, seja lá para que lado for, ela já deixou de ser democracia, já é ditadura. É aquele negócio que eu quero ganhar, a minha fala é melhor do que a sua, o meu soco é mais forte do que o seu, né? É aquele negócio, até que eu estava assistindo num filme, uma frase, não existe justiça, a justiça é do lado do forte. Se eu venço, independente da verdade estar comigo ou não, se eu venço, a justiça está comigo. Entendeu? Eu penso que muitos caras imaginam a situação exatamente dessa forma. Se eu venço, a justiça está comigo, mesmo que eu seja um mentiroso. Então, esse foi o lado aí do Juca Kfouri. E no MBL já foi mais ou menos esse lado teu, não concordando com a galera do Bolsonaro, principalmente pela irresponsabilidade, olhando pelo lado da pandemia, né, que deveria ser evitada certas coisas, que esse pessoal não está se preocupando com eles nem com o próximo, o que eu também concordo com essa opinião, que eu acho que no momento desse a gente tem que se precaver, mas também não concordaram, e eu estou mais ou menos, se fosse para ficar entre Juca e MBL, eu ficaria com a posição do MBL, que foi não concordar com a questão da pandemia, que os caras estavam se expondo, né, o pessoal pró-Bolsonaro, e também com o ato da torcida do Corinthians, né, de meter a porrada lá, independente de quem começou a situação, né, que você acaba perdendo toda a razão de uma coisa democrática. Né, mas a narrativa foi essa, e inclusive a acusação lá do pessoal do UOL, dizendo que a PM de São Paulo é bolsonarista. Isso aí, não sei nem se é cabível de processo, né? Se Paula estivesse aqui, que é da área jurídica, ela poderia nos responder, mas eu acho que você acusar uma corporação é meio pesado. Eu, assim, tocando para essa parte jurídica, não é minha seara, não é minha área, mas assim, o que acontece? Eu penso que não é cabível, não, a maneira com a qual ele pensa, né? A maneira com a qual ele pensa no tocante àquela corporação. E se outra pessoa poderia ter também outra visão e dizer que a PM é assim ou é assado porque ela é petista. Isso vai muito de quem está narrando, entendeu? É o que eu penso. Eu acredito que não seja, não tenha base, não tenha subsídio suficiente para ter uma questão processual nesse quesito aí, não. No que você falou aí do... te alfinetando, fazendo um parede, te alfinetando aí. Aproveitava e apertar você. Você acha que o que o ministro da Educação falou lá a respeito do pessoal do STF, por mais que a gente às vezes concorde, né, em off a gente conversa certas coisas que vai bater com o que ele fala, mas você acha que é passível de punição devido ao ambiente que ele se encontrava, pela posição que ele exerce, o que ele falou? Qual foi a fala que você disse aí? Ele falou que ele abriu a fala dele falando que estava decepcionado com Brasília, que Brasília era um covil de cobras e de ladrões, e que, a começar pelo pessoal dos vagabundos do STF, que deveriam estar todos presos.
Tá, vamos lá. Agora eu cheguei lá, tá certo. O que acontece? Pegando a sua própria fala, uma coisa a gente conversar nos bastidores e a gente trocar uma ideia entre mim e você. Outra coisa é nós estarmos num ambiente público, tá certo? E eu externar o meu pensamento crítico a respeito de uma situação, a respeito de um país, a respeito de um órgão. Eu tenho outras ferramentas, eu tenho outros mecanismos, eu tenho outros substantivos para externar aquilo que eu penso, aquela minha agonia que eu quero externar, entendeu? Mas de uma outra maneira. De uma outra maneira. Até porque a posição em que ele ocupa. Ele não está errado, do meu ponto de vista, ele não está errado. O pessoal fala muito, erroneamente, que tem que fechar o STF. Não tem que fechar o STF, não, cara, de forma alguma. Não. O que precisa ser feito de uma forma ordeira e dentro da legalidade, promover o impeachment de alguns ministros, que é sabido que nos últimos tempos, e bem curto, diga-se de passagem, acumularam várias besteiras, uma em cima da outra. Não precisa ser um jurista experiente, tá certo? Para perceber algumas coisas bestas, cara, que estão sendo feitas. Bestas, assim, é o termo que eu estou usando, mas para coisas muito sérias. Então, assim, a fala dele foi infeliz, porém, de uma certa forma, tem uma... É que eu vou achar o termo, meu Deus. Tem uma certa verdade com relação àquilo ali, mas não era para ele ter dito dessa forma, não. Tá, joia? Que Brasília é um covil, sim, como ele colocou lá, palavras dele, de um antro de ladrões, cara, isso é fato. Isso é fato. A partir do momento em que você desvia verba da saúde, da educação, da merenda, você está assassinando pessoas, cara. Você está assassinando pessoas. Você não está puxando o gatilho, mas você está promovendo o assassinato daquelas pessoas. Seja físico, seja intelectual, tá certo? Poxa, você foi eleito para guarnecer e gerir um órgão, um valor, um erário da nação. E, de repente, você faz isso em provimento próprio. Poxa, peraí. Não, eu não assassinei ninguém, eu não matei ninguém, eu não fui lá, não puxei a arma e aqui atirei ninguém. Não, você não fez assim. Você fez de uma forma muito pior. Muito pior. A partir do momento que você desvia as verbas, se desvia dinheiro, cara, você está provocando tudo isso. Há um exemplo bem claro. O que está acontecendo no nosso país hoje com o advento do coronavírus? Ele simplesmente desnudeceu, né, aquela peneira que estavam colocando sobre a saúde, né, que estavam apagando chamas, foguinhos aqui e ali, ele simplesmente desnudeceu tudo. Tá uma balbúrdia. A realidade é essa. Manaus, cara, como é que pode um estado não ter um leito de UTI? Putz. Mas foi o governo X. Não. Foram todos os outros governantes que fizeram aquilo ali. Aliás, que deixaram de fazer aquilo ali. Não é culpa de A, B ou C. Maldita. Não é culpa de A, B ou C. É culpa de geral, cara. É culpa de geral. Não é uma pessoa que tem culpa. E a partir do momento que você chega e que você encontra o problema, se você é conivente com aquele problema, pronto, você assumiu a sua responsabilidade. Mas a partir do momento que você pega o problema e tenta resolver e prova para todo mundo que tentou resolver, mas que está sendo impedido por isso ou aquilo outro, aí as pessoas vão tentar te ajudar. Mesmo de uma maneira que você sabe que não vai conseguir, mas você está vendo o esforço daquele pequeno em tentar lhe ajudar a resolver aquele problema. Mas você simplesmente... cara, eu cheguei, peguei isso aqui, não tem mais o que fazer, não. Poxa, não é assim que se resolve. Se você se propôs a uma candidatura a prefeito, a vereador, a governador, a presidente, foi para resolver problemas. Foi para resolver problemas. Você é chefe da sua família e você é chefe de uma família chamada município do Amaré, Natal, Rio de Janeiro,
né? Nova Iguaçu. Então você é chefe daquele município, é chefe daquele estado. Então você assumiu essa responsabilidade. E, infelizmente... Sim, deixa eu só fazer um parênteses, me permita, quando você tocou no assunto dos 70%. Eu estou um pouco injuriado com relação a isso daí, porque é o seguinte, eu fico muito chateado quando a mídia, leia-se quando eu falo aqui, a Rede Globo, mais uma vez, tenta fazer o quê? Manipular as pessoas. Manipular as pessoas. Começou a subir essa situação. Travou? Tipo, travou aí. Opa, voltamos. Se tiver algum psicólogo aí que me corrija se eu estiver errado, mas existem situações em que a pessoa que é experiente, ela prepara o cenário, tá certo? E começa a lançar gatilhos mentais. E que esses gatilhos, de tempos em tempos, eles irão sendo ativados. Oxi, não, mas eu me controlo? Não, você às vezes não percebe isso. Então, o que acontece? No YouTube começou a subir essas hashtags Somos 70%, no WhatsApp, no Instagram, tá certo? Começou a subir Somos 70%. E no Fantástico agora, eu fui fazer um lanche e a matéria, o jornalista disse a seguinte frase, abre aspas, uma pesquisa feita, aí citou o nome lá da empresa, uma pesquisa para um termo lá que Bolsonaro falou, e foi 72%, perceba o termo, 72% dos entrevistados foram contra. Coincidente, né? Legal. De repente está subindo aquelas hashtags inúmeras, somos 70%, somos 70%, o termo 70%. Aí, no Fantástico, no horário nobre, sobe o termo 72%. Então, são o quê? São gatilhos que foram lançados lá atrás, aí ocorre uma situação que é isso que eu acho interessante. Ele, como presidente, deveria entender que ele deve ter um posicionamento. Deve ter um posicionamento. Ele não é mais político em campanha eleitoral, não, pô. Ele continua em campanha. Ele já é presidente, caramba. Ele tem que se comportar como tal. Eu sou injuriado com isso. Me desculpe, assim, a minha exacerbação, porque eu sou puto. Porque ele ainda parece que está em ritmo de campanha, pô. Ele é o presidente, ele tem que se comportar como tal. Aquelas palhaçadazinhas, me perdoe, mas aquelas coisas que ele fala lá, que vai... paulatinamente ele vai fazer aquilo ali de manhã ou à tarde, cara, esquece. Você tem um porta-voz para isso. Você quer soltar alguma informação? Vai por meio de nota, vai por meio do porta-voz. Não se exponha à toa. Porque uma coisa é eu chegar e, Miguel, você é o meu porta-voz, está aqui, eu quero que você mande essa informação. Você vai lá e manda aquela informação, acabou. Fim de papo. O máximo que você vai fazer é responder alguma pergunta aqui, outra ali, e que você já tem um script para responder. Você já foi preparado, você tem a técnica para aquilo ali. Diferente de mim, que não tenho técnica, não tenho preparação para isso, o cara me faz uma provocação, que eles sabem fazer isso, e eu vou escrachar. Aí vão pegar algumas falas minhas isoladas e vão descer a lenha. É o que ele faz cotidianamente. Eu sou injuriado com isso, porque muitas das vezes ele não se comporta como presidente. Vou pegar um gancho aqui. Eu estava assistindo hoje um pronunciamento do Trump com relação à China, Hong Kong. Ele convocou a coletiva, deu o pronunciamento dele e deu as costas. Encerrou, agradeceu e foi embora. Putz, grila, cara. Então, assim... Voltando ao item, a questão dos 70%. Então, a Rede Globo começa a subir essas hashtags nas redes sociais e na própria emissora, que ela atinge várias pessoas. A grande massa popular assiste a Rede Globo. Mesmo pessoas que têm algum poder aquisitivo que possa ter acesso a outras mídias de informação, pelo seu ranço lá de trás, que só assistia a Rede Globo, mantém. De vez em quando vai lá e volta, vou dar uma assistida aqui no Jornal Nacional, mesmo sabendo que vai ser a mesma narrativa. Vão falar do coronavírus e vão falar do Bolsonaro. Coronavírus e Bolsonaro. Não muda, a narrativa é a mesma. Mesmo sabendo disso, vai lá assistir.
Então, assim, onde eu fico chateado é na manipulação das pessoas. E as pessoas não percebem. Começou a subir essa questão dos 70%. E vai tentar, através disso daí, tá joia? Tentar ganhar força. Perceba que isso vai começar a ganhar lastro. Eu até coloquei para alguns colegas no Face essa informação naquela mensagenzinha que você manda direto para a pessoa. Cara, não responda, não use esse termo 70, somos 70, não responda. Se for responder, use outros termos, use outros adjetivos, mas não usa o termo 70%. 70%, não usa esses termos, porque isso vai começar a bater na sua cabeça. Bater, e vai ficar guardado. Em algum momento, como foi agora, uma fala besta dele, atrelou a fala dele aos 70%, que colocou 72%, só para tirar um pouquinho. Mas o numeral 70% e o porcento ficou lá, então encaixa. Isso é psicologia pura. E as pessoas não têm esse feeling, não se atentam para esse detalhe e acabam sendo apanhadas com isso daí. E não percebem. A realidade é essa. Isso aí tem de todos os lados, na verdade. Né? Exato. É a famosa disputa de narrativa, né? Como eu sempre digo, só tem uma verdade e você pode ter 50 mentiras, mas só tem uma verdade. Então, as narrativas, elas vão sempre buscando, né, a sua verdade. Né? Como você leva para fazendo uma analogia, né, para a área religiosa, onde existem várias religiões, e pegando só a protestante, né, que é assim, aqui tem mais disseminações assim, de igreja, né, de denominações, você vê que são mais de 35 mil diferentes, né? É batista, é assembleia, é adventista, sei lá, vou esquecer vários nomes aqui, mas assim, cada uma delas tem uma verdade, né? Segue o mesmo Isso. Deus, mas o porteiro é diferente, né? Um porteiro tem que ir pelo dízimo, o outro porteiro tem que ir pela questão da guarda do sábado, o outro tem que ir pela caridade, o outro, entendeu? Então, assim, são disputas de narrativa, mas todas levam a lugar só existe um Deus Isso. e uma única salvação, que é Jesus, entendeu? Então, existe só uma narrativa, só que o cara fica dizendo, eu vou te dar um exemplo, quando eu era evangélico, eu me converti na Igreja Batista, e uma vez teve um evento na Assembleia de Deus, e a gente foi convidado, né, para ter aquela integração dos irmãos. Aí na recepção, um cara me cumprimenta e fala assim: e aí, primo, tudo bem? Aí eu falei: primo, tu é da minha família? Nem te conheço. Aí ele: não, pô, é porque você é de outra igreja, a gente não é irmão em Cristo, é primo. Eu falei: pô, beleza, amigo. Entendeu? É o conceito que os caras têm, entendeu? Então, assim, fazendo essa analogia, é a questão da narrativa. Então, do mesmo jeito que existe a disputa da narrativa nas igrejas, para tipo assim, venha para mim, porque a minha salva mais do que a sua, entendeu? Aqui você está mais garantido com Cristo do que ali. Então, a narrativa política é a mesma. Você fica nessa eterna briga, só que aí não pela salvação, mas pelos votos, né? Para continuar no poder ou perder o poder. E com isso, quem fica no meio do fogo cruzado é o povo, porque uma coisa a gente tem que concordar. O que quebra o Brasil, né, isso aí, qualquer de esquerda ou de direita, o cara vai ser partidário nessa opinião. O que quebra o Brasil é falta de educação, e nenhum governo se importou. Mesmo os governos petistas deram educação, mas até a página 5. Porque a gente não pode... a gente não... Sim, claro, mas porque a gente não pode formar pessoas com QI capacitado. A gente tem que formar peões, né? Tanto é que eu estava vendo uma palestra de um empresário brasileiro que reside lá fora, né? E ele falando que coloca os filhos dele para estudar em Harvard, porque por mais que ele colocasse os filhos dele na melhor faculdade brasileira, aqui você aprende a ser empregado. Você se forma para dizer sim, senhor. E lá não, o cara se forma para ser patrão. Entendeu? Então, assim, por mais que você seja de esquerda ou de direita, ou seja lá o que você for, que você não tenha partido, uma coisa é certa. Isso aí também a gente faz analogia na religião. Você vai na religião, o padre, o pastor, ele não quer que você entenda da Bíblia, porque se você entender, tanto é que ele fala assim: ó, meu amigo, eu vou falar aqui do dízimo, que você está roubando a Deus quando não dá o dízimo. Aí ele vai lá para
para a passagem que fala. Aí ele fala, você lê o capítulo tal, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Porque se você lê o 7 e 8, já quebra o sistema. Né? Só como as pessoas são preguiçosas, elas só lêem aquilo que é mandado, né? Não vão ler, e os caras, quando fazem teologia, eles fazem teologia para linkar a Bíblia e enganar mesmo. Né? Então, a questão da analogia com a educação é isso. Quanto mais ignorante você for, melhor. Tanto é que você vê hoje... as pessoas. Você vê o índice de analfabetismo funcional, né? Pessoas que têm diploma, né? Porque tem essas faculdades à distância, que você se forma, mas você vai ver um texto do cara na rede social, trilhões de erros de português, entendeu? Ou então o cara tem preguiça. Eu estava até falando com um amigo meu aqui na frente de casa um dia, a gente debatendo, aí ele falou assim, meu irmão, você se formou, mas é o seguinte, você pega um TCC para fazer, aí o teu professor manda você ler tal livro, tantas páginas. Quantas páginas você lê fora daquilo ali para você, digamos assim, edificar a sua educação, né? Ter uma educação fora do secular, para você ter uma escola de vida. As pessoas só lêem o básico para se formar, entendeu? Então a educação brasileira, ela é básica para formar pessoas sem inteligência com diploma. E como as pessoas não buscam inteligência fora do estudo, querem só saber do diploma para ganhar o dinheiro, o Brasil se tornou isso, um país de massa de manobra de um monte de alienado. Você falando disso daí, eu estava me lembrando aqui de Tiago, meu irmão. Eu fiquei muito orgulhoso, né, quando eu soube disso, e inclusive a Fernanda, enteada de tio Vanilson, ela teve várias aulas com o Tiago, viu? Tiago tem a 4ª série primária. Ela, estudante de odonto, estava tendo aula com ele, viu? Muito normal isso. Tiago foi para uma universidade privada aqui, tá joia? Dar palestra de odonto, pigmentação, como fazer a pigmentação, por que tem que ser feito daquela forma, enfim. E ele foi, acho que foi umas 6 vezes, mais ou menos, palestrar. O cara com a 4ª série. Mas por quê? Porque o nível técnico dele, dentro daquela área ali, permitiu isso a ele. Não importou a questão dele ter um diploma ou não, mas ele correu atrás. A pessoa que ensinou a ele, o patrão dele, que ensinou a ele, acabou virando aluno. Aquela velha história, o mestre virou aluno, foi o que aconteceu. O Tiago começou a ensinar, porque o rapaz se limitou a trabalhar com apenas um equipamento e apenas com uma linha de trabalho. Ele pegou aquela linha e começou a abrir o leque. Então, ele aprendeu a trabalhar, a fazer a fundição, como se chama, né? De várias maneiras, e utilizamos vários maquinários e materiais distintos. E foi isso que acabou levando ele. Eu achei muito bacana. E, assim, como você falou, a questão do crescimento. O cara vai ler um livro, porque o professor mandou ler aquele livro e aquele trecho. Ele não termina de ler aquele livro todo e não procura pegar outros livros dentro daquela linha para que ele tenha uma ideia mais ampla e possa enriquecer o trabalho dele. Aí só enxerga assim, não tem a visão periférica das coisas, só enxerga aquilo. Isso, é desse jeito. E quando vai discutir, aquela discussão rasa, entendeu? Você percebe na dicção daquela pessoa, na maneira como ela vai falar, abordar aquele assunto, você percebe que é raso. Lógico, você não é detentor de tudo, de todas as informações. Você vai ter domínio de um assunto, de outro, não. Natural, é assim mesmo. Mas quando é dentro da sua área, a discussão é dentro da sua área, e você acaba sendo raso, é complicado. É ralado. Verdade. E a gente já está aqui, a gente ia fazer uma mini live, né? Já vai com 1h30 praticamente. Papo é bom, aí passa rápido, né? Vou pedir para você fazer... pedir para você fazer suas considerações finais aí a respeito do que a gente falou, alguma coisa aí que você queira colocar, e já convidando você, se você tiver disponibilidade, quinta-feira nós vamos fazer uma live parecida com essa,
com outros convidados, mas que você pode fazer parte também, caso tenha disponibilidade. Bom, dentro do que a gente abordou aqui, o que eu peço, né, às pessoas, a todos que estiverem nos assistindo, é que tenham um senso crítico, entendeu? E tentem enxergar de outra maneira aquilo que lhe é apresentado no primeiro momento. Não acreditar em tudo que está sendo posto para você, mesmo que seja algo favorável naquilo que você acredita, né? E que eu penso que o diálogo acaba trazendo assim, um enriquecimento melhor do que o que aconteceu domingo aí, o pessoal ir para a pancadaria, tá entendendo? Eu penso que você conversando, acho que você consegue uma produtividade muito maior dentro daquela situação ali e entre N situações, né? Pancadaria rola quando você está no octógono, entendeu? Ou quando você tem que defender a sua vida. Aí não tem jeito, meu amigo, você tem que ir para o braço mesmo. Mas diferente disso, eu penso que uma boa conversa é a melhor forma de você conseguir resolver. Se não conseguir resolver, não tiver como, segue seu rumo, a outra pessoa segue o rumo dela e vida que segue. Beleza. São os recados finais aqui, agradecer aí a participação da galera. Eu tive um problema aqui, eu não sei o que aconteceu, a minha página não está atualizando, mesmo apertando F5, não está atualizando os comentários, então infelizmente eu não sei se tem comentários ou não. Eu estou vendo aqui que o número de participantes na live está indo e voltando, mas isso aqui é meio enganoso, né? Que eu já tive participação aqui com um assistindo, eu pensei que não tinha ninguém, quando eu olhei tinha 200 visualizações. Então, às vezes é meio enganoso. Tá. A última que eu fiz sozinho, eu fiz uma sozinho, acho que foi domingo. Aí só tinha uma pessoa, falei, eu tô falando para mim mesmo, quando eu terminei de ver, tinham 200 visualizações. Então, assim, às vezes a gente é enganado pelo algoritmo aqui. Mas só dando um aviso para a galera aí, que quinta-feira a gente vai ter outra live, né, bater um papo aqui novamente sobre política. A gente está fazendo essas lives testes aqui para aprimorar, né, não só a nossa experiência, porque ninguém aqui é profissional, a gente está começando um trabalho, né, estamos aí num projeto que, Deus quiser, no final do mês vai estrear com força, e a gente conseguiu mais uma parceria hoje, que é muito importante, com o blog Guamaré em Dia, que é o maior aqui da região salineira, que tem cerca aí de 50, 100 mil acessos. Então, assim, é muito bom, porque ele daqui para frente vai passar a fazer uma coberturazinha. Né? A gente já tem a Rádio Gamboa, que eu trabalho lá, né? Tem o meu canal do YouTube, então a gente vai ficar com 2 canais de YouTube, um blog, uma rádio web e um Spotify, para botar o podcast. Bom. E fora as mídias sociais que a gente tem, Facebook, Instagram, né, que a gente está abrindo conta, Twitter. Então a gente está fazendo um trabalho muito sério para agradar todos os gostos, né? Na parte política principalmente, que é a mais sensível, né, da sociedade hoje. Eu sempre deixo claro para todo mundo, e é importante você estar aqui também por isso, Tiago, porque no nosso canal tem muita gente que ou é de esquerda, ou então votou em Bolsonaro e não está mais apoiando, né? Mas tem você que apoia, né? Eu estou buscando mais um comentarista político que tem um pensamento igual ao seu, porque eu acho que democracia é isso, né? Aquilo que a gente falou lá no início, que você colocou, não adianta, por exemplo, fazendo analogia de novo com o esporte, você botar um programa só falando bem do Flamengo, né, que tem que ter um vascaíno para falar mal, para poder fazer um contraponto, né, que se quiser falar só do Flamengo, você vai assistir o Flá TV, né, e tá tudo certo, só vamos falar bem do Flamengo. Então, a questão é essa, e a gente tem, assim, eu estava preparado, eu confesso que eu estava preparado até para um embate um pouquinho mais pesado com você, eu achei que a gente ia ter uns estresse aí, mas... Então eu quebrei você. Porque na verdade, às vezes eu venho armado demais, às vezes eu venho desarmado, mas depende da pessoa. Mas como você foi de boa, né, a gente nunca tinha debatido esse tema, porque tem uns caras que já vêm, né? Eu sei que não é o seu perfil. Já vem na defensiva, já. Eu, com relação a isso, eu sou muito tranquilo. Antigamente, eu adotava a filosofia do meu pai. Política, religião e mulher, eu não discuto. Não, isso aqui tá errado, né, cara? Você tem que discutir, você tem que conversar para você poder progredir, senão não tá certo, pô. É verdade. Então, aí só avisando para a galera que chegou aí do meio para o final,
que não acompanhou a live do início, assim que ela terminar de rodar aqui no ao vivo, ela já vai ficar disponível no Facebook para quem quiser assistir a gravação do início. E daqui a pouco eu vou estar subindo o vídeo lá no YouTube e disponibilizando também o link para a galera. E quinta-feira tem uma live política, como eu avisei. Na sexta-feira tem o programa Miguel Boente e Amigos, que a gente vai ver aí qual é a pauta ainda. Provavelmente esporte, mas se não for, vai ser utilidade pública. Sexta-feira, 7 da noite. E na quinta também, às 19 horas, convidado já nosso amigo Tiempo para participar com a gente, tá bom? Obrigado aí a todos, obrigado, Tiempo, pela disponibilidade. Boa noite a todos e até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado aí, viu?